Mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast inteirinho para você. Que delícia estar aqui. Se você estiver aí no Instagram, não esqueça de nos seguir. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, mande recadinho. A gente adora saber o que você está achando, quais são os assuntos que mais te chamaram a atenção e também as pessoas que vocês querem ver por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, já fizemos mais de 100 programas, 2 anos de podcast. Vocês só imaginam quantas pessoas passaram por aqui, né? Então, se você ainda não assistiu nenhum episódio, corre aí, clica, você vai encontrar muita gente conhecida e muita história bacana. Quero agradecer a Breton Santos, a Kitchen Santos, por abrir as portas e patrocinar esse podcast que está sempre recebendo profissionais da área da arquitetura, falando de arte, falando de design, falando de coisas belas, coisas bonitas, né? Que inspiram, que trazem conteúdo para a gente. E hoje eu vou apresentar uma arquiteta muito bacana, que eu estou conhecendo agora, mas a história dela é bem gostosa de contar. Eu acho que histórias ousadas é sempre bom, né? Para a gente ver que tudo é possível. Enquanto os muito recém-formados buscavam uma vaga no mercado, ela decidiu criar o próprio mercado. Olha que bacana. Eu vou receber hoje Lívia Passos, que está aqui do meu lado. Ela abriu seu escritório apenas 5 meses após de formada, por isso que eu disse que é ousadia pura, né? E hoje assina projetos que traduzem histórias, conquistas e novos começos. É um prazer ter você por aqui, viu? Obrigada pelo convite, Cláudia. É um prazer estar aqui no podcast, dividindo um pouquinho. Ai, que delícia. Olha, como eu falei, é bem ousado, né? Por quê? Quando você sai de uma faculdade independente, eu acho, qual, a gente está preparada para determinadas coisas, mas outras não, né? Sim, eu acho que assim, em todas as áreas, a faculdade te ensina o técnico, já não te ensina o dia a dia, a vivência. O que a gente aprende mais é no estágio. E a parte de empreender em si, aí nada ensina. Porque além de ser artista, né? Porque a arquitetura é muito disso. Sim. Você precisa ser empresária, né? Cuidar de muitas... É um ecossistema é muito complexo. Para quem está recém-formada, é interessante isso. Como é que foi esse início para você? Você já logo assim, lá na faculdade já pensava, é isso que eu vou fazer? Ou foi pelo ímpeto? Não, eu sempre quis ter o meu escritório de arquitetura, mas, assim, não tinha experiência nenhuma em empreender. E estava começando os estágios, estava fazendo estágio, estava aprendendo várias coisas novas. Aí eu me informei, chegou um trabalho. Aí eu falei, vou vamos pegar, lá, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí conciliei com o estágio, estava dando tudo certo. A pessoa sabia que eu estagiava. E aí o tempo era um pouco mais limitado. E aí até que assim, um começou a meio que atrapalhar o outro, porque o cliente queria mais disponibilidade, eu não podia, tinha que cumprir as horas de estágio. E aí eu falei, o que eu faço? Eu largo o estágio, eu ficou atendo naquela melhor saia o justa, cliente. Né? Aí eu fiquei uma semana pensando assim, e eu falei assim, gente, eu só queria um sinal, assim, para saber o que fazer. E aí, logo depois, um outro cliente me mandou mensagem querendo fazer um projeto. Aí eu falei, gente, é o sinal. É o sinal, a gente recebe muitos sinais, né? Aí eu falei, gente, é o sinal, esse tá bem claro. E aí eu conversei com a arquiteta que eu trabalhava, assim, pra mim foi muito difícil pedir demissão. Foi, né? Sair da zona de conforto. Porque, né? além de sair da zona de conforto, eu acho que eu ainda estava aprendendo muito. Tá. E eu gostava do ambiente, eu gostava do trabalho, eu gostava mesmo, assim. Tinha um apego, né? Profissional e pessoal, né? Tinha um apego, mas aí deu tudo certo.
Foi com ousadia mesmo? O que você acha que foi? Coragem ou um pouquinho de loucura mesmo? Ai, eu acho que foi muita loucura, assim. Foi, né? Porque eu ficava assim, aí eu pensava, ai, com o que eu vou ganhar nesse projeto, dá tanto tempo de estágio, mas o projeto vai durar tanto tempo, então eu tenho, sei lá, tanto tempo para arranjar um outro cliente. Sim. E aí, se eu não arranjar um outro cliente, aí a cabeça ficava a milhão. Mas eu saí super bem do escritório que eu tava. Eu fiquei um mês sempre a mais, bom, né? ajudando, deixar as portas tudo abertas. mais. Então eu deixei as portas abertas. Perfeito. E ela sempre deixou muito claro isso. Hoje a gente é amiga. Que legal. Então eu sabia que assim, se não aparecesse um outro cliente, tinha para onde voltar. Sim. Mas graças a Deus, os clientes E aí são o negócio foi tomando forma. E aí vai tomando forma e a gente só vai melhorando e ajustando. E o que foi mais difícil? Conquistar os clientes ou convencer as pessoas de que você estava pronta? Ah, olha, eu acho que os clientes vão vindo por indicação, por conhecer também o network e tudo mais. Só que o que acontece? Como eu entrei na faculdade direto do ensino médio, já entrei mais nova. E eu me formei direto. Então, assim, eu me formei super nova. Me formei, acho que com 22 anos. Então. E aí, alguém pegar a chave de um apartamento inteiro e, tipo, ó, o projeto é seu, é muita loucura também. Loucura de ambas as partes, né? Loucura de ambas as partes. Então, o começo foi um pouco difícil. O começo a gente sempre começa pelas pessoas que a gente conhece. Conhece, né? E aí, quando começa a indicar e tudo mais, aí começa a entrar pessoas realmente fora do nosso ciclo que a gente não conhece, dá aquela estranheza, assim, nossa, muito nova, será que tem capacidade? Experiência, vai saber resolver os problemas, né? Que é o que mais pensa, né? Isso. E aí, assim, até um tempo de escritório, assim, foi difícil. Porque as pessoas, elas olham, tipo, muito assim, né? Tipo, ai, é novinha, e julga. Então, Ainda bem que tem pessoas que, mesmo que sejam pessoas conhecidas, Sim. que confiam, né? Confia em você como profissional, confiou naquela época, né? E em você como profissional e como pessoa também, Sim. né? Porque a gente tem que ter sempre a primeira vez. Se não tiver isso, né? Como é que vamos ganhar experiências, como é que a gente vai criar know-how, criar toda uma história, né? Precisa disso. Então, é bacana. Mas até por isso que eu te perguntei, porque é todo um percurso de você chegar ali já, né, na boca do leão, muito jovem. E acaba também esses questionamentos, não só na sua área, mas eu acho que em todas as áreas hoje, né? Apesar que tem algumas aí, né? Mais a área de marketing, de publicidade que as pessoas querem. Quanto mais jovem, melhor, porque acham que estão mais antenado aí na atualidade. Mas outras profissões, realmente as pessoas querem alguém que tenha mais experiência, né? Que tenha mais esse jogo de cintura para resolver assuntos. Mas também vai muito de você, vai muito do que você mostra, né? Da sua capacidade. Então, eu acho que é um meio a meio, por isso que foi conquistando e o negócio foi fluindo, né? Quanto tempo já faz isso? 5 anos. 5 anos. Muita água já passou debaixo dessa ponte, né? Muitos projetos entregues já, graças a Deus. Graças a Deus. É bom, né? Ir criando histórias. Muito. Olha, eu recebo aqui muitas pessoas, até que eu falo que é da velha guarda, né? Sim. E que estão ainda em atividade, trabalham, fazem trabalhos belíssimos. Eu tenho muitos que eu sou muito fã, assim. E é legal escutar as histórias, porque eles também, na maior parte, inclusive, saiu da faculdade e já começou ou estagiando, né? Ou, enfim, trabalhando com algum outro arquiteto. E aí vão criando essas histórias muito cedo, né? Eu acho que cria para você também um repertório lá na frente, uma bagagem sensacional. Sim. Porque imagina quanta coisa você aprendeu desde cedo. Vai sobrar mais tempo lá na frente para você se divertir, pode ter certeza. Ai, espero!
Me conta uma coisa, qual foi a lição que uma obra te ensinou e que nenhuma faculdade ensina? Nem a que você se preparou e nenhuma. Porque obra sempre é algo muito especial dentro da sua profissão, né? Sim, eu acho que cada obra tem a sua dificuldade, o seu desafio ali a ser enfrentado. Mas eu acho que a obra que eu mais aprendi foi a obra que eu fiz de uma área externa com uma piscina. Assim, pelo tamanho da metragem. Legal. Tipo, algo muito grande. Algo que eu nunca tinha feito. Geralmente a gente faz reforma de apartamento, interiores e tudo mais. E aí, ir para uma casa, para uma piscina, ver projeto da hidráulica da piscina, dimensão da piscina, água, bomba e tudo mais, já era desafiador. E aí, chegou na parte da obra, tudo dependia do tempo. Verdade. Então, assim, virei uma maníaca da previsão do tempo. Todo dia que chovia era um dia perdido. Rezar para São Pedro sempre, né? E o solo era ruim. Tá. E aí, o medo da piscina desbarrancar. Ai, Meu gente, Deus do foi céu. assim um teste para psicológico, porque a gente fazia toda uma programação. São Pedro Não ajudava? não ajudava. Aí, às vezes, a gente via a previsão do tempo, cancelava. Às vezes, o prestador de serviço abria um sol. A gente ficava sem entender nada. Então, assim, foi E o realmente tempo correndo, né? um teste de paciência. O tempo correndo, o contrato correndo e vamos lá. Porque não tem jeito, né? São Pedro, quando ele bota a mãozinha dele lá para atrapalhar... Então acho que essa obra... Isso você acha que te ensinou bastante? Nossa, muito. Porque, assim, às vezes nem tudo é no nosso tempo e nem tudo é sobre programação, planejamento. Às vezes tem coisas que a gente não consegue controlar. E muitas vezes, né, quando a gente fala em obra, que são processos mesmo, assim, complexos por várias situações, né? Tem muita gente envolvida, é muita coisa. Eu acho que tudo vem acontecendo, tudo pode acontecer. Sim. Não é um mundo de maravilhas, né? Sim. O interessante é que a gente esteja preparada para aquilo, né? Para lidar com todas essas diversidades, os problemas que vêm acontecendo. Então, quando a gente fala de uma pessoa muito jovem, que você ainda sente até hoje, porque você ainda é uma menina, apesar de já ter aí uma experiência, né, com outros arquitetos, uma experiência na carreira solo, mas as pessoas ainda pensam muito, e eu acho que é muito por conta disso. Será que ela vai conseguir resolver os problemas que vão chegar? Porque chegam, sim, né? Chegam. Não tem jeito, os problemas chegam. E o legal é que a gente esteja preparada para isso. Acho que é por isso que muita gente ainda olha daquele jeitinho. Mas eu tenho certeza que você já desenvolveu aí o seu método de credibilidade. Não, com certeza. Não, porque assim, hoje existe vários meios, né? Então, assim, já foram muitas premiações, já foram muitas publicações, capa de revista, entrevista, aparecer na TV. Tem muitas provas já, um escritório físico consolidado, com equipe, sede. Então, assim, é todo um trabalho, é tudo... Além de todas essas conquistas, a gente tem as fotos dos projetos entregues, a gente tem os vídeos dos projetos entregues, a gente tem toda a parte da obra sendo acompanhada. O cliente consegue acompanhar pelo Instagram, os stories do dia a dia. Então, assim, hoje... É bem tranquilo, assim. Eu acho que, gostoso, pelo menos, né? Pra mim, não passa mais esse preconceito que as pessoas tinham. Não, porque você já criou essa carreira, né? Sim. A carreira mesmo que você sendo uma pessoa jovem, aparentemente, tendo até um tempo aí curto ainda, você passa isso, né? Diante de todos esses... Tudo isso que você falou, acho que você já vai passando aí uma profissão sólida.
E aí as pessoas vão começar a acreditar. E eu acho que é muito legal isso, ter esse corpo jovem que está começando desde cedo, sabe? Percebendo cada detalhe que vai acontecendo, não é? Sim. Isso é muito bom. Me fala uma coisa, o que uma casa consegue contar sobre uma família antes mesmo de você conhecer a história dela? Ai, difícil, né? Sabe aquele momento que você vai fazer um briefing com o cliente? Sim. E você vai, de repente, na casa dele, né? Não vai no seu escritório, você vai lá na casa. Antes que ele abra a boca, que ele conte como é a família dele, as coisas que eles gostam, de olhar a casa, você consegue absorver isso? Já. Assim, acho que a casa conta tudo, das cores que você escolhe, das decorações que você coloca, se tá organizada, se não tá organizada, se tem brinquedo no chão, se tem bolinha de cachorro, potinho de ração. Então, assim, tem vários detalhes que a gente consegue perceber. Hoje em dia, a gente fala muito de casa instagramável, né? As Sim. pessoas estão... É até um assunto que se divide, porque ao mesmo tempo que a gente fala do conforto, da família querer estar mais próximo, a gente fala também das pessoas quererem a casa para mostrar e não para viver. Mesmo assim, você ainda consegue absorver, quando é uma casa mais instagramável, você consegue absorver quem realmente habita ali? Dá, porque assim, cada coisa que lá dentro foi escolha de alguém. Seja da esposa, do marido, dos filhos, alguém escolheu aquele móvel, alguém escolheu o que está lá. E aí, muitas vezes, a gente entra em apartamento com porteira fechada, que realmente Sim. a pessoa não escolheu nada. É. Ela comprou com tudo pronto. Mas você sente que ela tá desconfortável naquele ambiente, que aquilo não representa ela. E aí, às vezes, muito choca, assim, você ver a pessoa. Porque, assim, a gente se veste, a moda também representa Com o certeza. que a gente é. Então, às vezes, você vê o estilo da pessoa, como ela se veste, você olha pra casa, você vê também que não tá ornando. Então, vê que ela não tá feliz. Ou você vê que, assim, a casa representa uma versão passada da pessoa, sabe? Sim. Tá muito infantil, ou não representa mais... Já não faz mais sentido, né? Já Como não que é mais a vive. versão que ela tá hoje. Já precisa atualizar. É porque a casa diz muito de cada um de nós, né? Mas hoje em dia a gente conversa muito aqui na mesa sobre isso também. Sim. Sobre as casas que estão sendo construídas ou fazendo um retrofit ou sendo... que não tem alma, sabe? Que não tem a alma de quem está vivendo. A pessoa está mais preocupada com a parte do que as outras pessoas vão pensar, do que eu tenho ali dentro, do que eu posso mostrar, né? Sim. E muitas vezes acaba ficando também, pode ser linda, maravilhosa, ter os melhores móveis, ter os melhores acabamentos, mas não tem a essência da pessoa, né? Você consegue... Se um cliente vem para você com aquela foto do Pinterest, com aquela revista debaixo do braço e algo que é muito bonito, mas talvez não seja nada funcional para aquela família, até para o ambiente, né? Para casa, apartamento que ela tem. Você consegue aí com jeitinho? Sim. Assim, eu sempre busco a funcionalidade antes da estética. Porque não adianta uma coisa ser bonita e não funcionar. É como roupa ou sapato, que é lindo, mas incomoda, que a gente não fica confortável um segundo verdade. e não se aquieta. É verdade. Então, Atrapalha assim, até os pensamentos, nossa, né? A casa é igual. A casa é igual. E assim, é legal, a gente já tem um ponto de partida, a gente tenta entender quais elementos daquela foto o cliente gostou e a gente tenta adequar para a realidade dele. Se ele cozinha, se ele não cozinha, se ele recebe amigos, se ele não recebe amigos, para realmente ser algo funcional. E algo que faça as pessoas conviver da maneira que pertence mesmo a eles, né? Não é a vida dentro de casa não é um faz de conta, né? Não. E assim, gente, viajar é muito bom, sair é muito bom. Mas assim, 90% das dias a gente tá na nossa casa. Não adianta a gente... Ai, tô cansado, vou viajar e quando voltar para casa acabar a tristeza.
Acaba a felicidade ser aquela felicidade momentânea. Eu acho que a casa tem que ser o lugar para quando você chegar naquele dia super estressante do trabalho, ser como se fosse um abraço, sabe? Tipo, acabou, você venceu o dia, aproveita. É isso mesmo. Me conta, teve alguma decisão mais impulsiva que você teve, assim, diante de um cliente, que depois você falou, meu Deus, como eu tive essa decisão? Algo numa obra, algo ali, sabe? No métier do dia a dia? Eu acho que assim... Você é mais de parar, pensar e não, depois... às vezes... às vezes a nossa opinião fala mais alto. Então, assim, às vezes o cliente me pergunta uma coisa, a minha opinião... o que você... feio. Mas assim, deu liberdade de perguntar, né? Eu falei assim, então, olha, tá ótimo. Você me contrata pra minha opinião, de verdade. Acho que vai ficar feio, mas a casa é sua. Assim, é você que vai olhar pra isso todo dia. Então, se você gostou, fica à vontade. Mas, assim, na minha opinião, não colocaria. Então, assim, já dei uns fora desses nos clientes, assim, querer a minha opinião e não ser a resposta que eles queriam. Talvez ele até queira seguir com aquela ideia e tal, mas é legal porque abre ali uma janelinha para pensar, né? Porque às vezes não é nem só porque é feio, às vezes porque não vai ser funcional. Não vai ser funcional, não vai combinar com o resto da casa. Então, assim, eu tento sempre ser o mais sincera possível para realmente ele ficar satisfeito e chegar no resultado que a gente gosta de entregar para os nossos clientes. Porque eu acho que antes desse pagamento todo que se recebe, o pagamento melhor é isso, né? É o cliente com brilho nos olhos, né? Se sentindo bem dentro daquela casa que foi um sonho, né? Que foi criada, toda uma expectativa, não é? Sim, e é legal isso, né? A sua profissão, ela tem muito disso, de criar expectativas, criar sonhos, realizar sonhos, né? Sim. Quantas vezes você se deparou com pessoas que anos e anos estavam esperando por aquele momento? Sim. Não é? Demais, assim. Tem pessoas que a obra é realmente algo especial, assim. Elas esperavam muito por aquele momento. E é muito especial entregar, assim, e superar as expectativas. Eu acho uma sensação incrível. Eu acho que para as duas partes, né? Sua, do cliente. Sim. Isso que eu acho que a propaganda muito positiva vem muito mais daí. Aquela credibilidade, né? Que você faz crescer, além de todos os prêmios que você já recebeu e toda a divulgação. Também é isso, né? Também é o cliente falar, olha, nossa, ela me entregou algo que... né, superou as expectativas, foi tudo bacana, foi tudo resolvido quando os caminhos ali ficaram mais conturbados. Sim. Não é? Isso é bacana. Você trabalha realizando sonhos. Existe algum sonho seu que ainda está em construção? Casar e ser mãe, assim. Sou nova, então vamos com calma. Já está no caminho? Já arrumou o marido, pelo menos? Já arrumei o marido, já arrumei a casa. Não, tá tudo pronto já. Só falta a festa. Então, olha, eu já tenho até quem te indicar para fazer a festa do casamento, né? Então, a gente tá caminhando nisso. Ai, que bom. E aí, assim... É um sonho que tá vindo numa vindo, construção tá indo. bacana. Tá indo aos poucos também, calma. Tudo tem o seu tempo, Sim. não é? Tudo tem. Quando você pega um cliente novo, olha todo o processo que tem. Conversa, briefing, apresentação de projeto, mexe no projeto 500 vezes, aí aprova, aí vai fazer... Não é verdade? Olha, a vida também é assim, é cheio de processos, é cheio de etapas. E o bom é que a gente tenha ali prontinho na nossa cabeça o que a gente quer. Isso é legal. E lógico que tudo muda também. No meio do caminho mudam as ideias também, elas ficam mais fraquinhas ali, fortalece do outro lado. Não é? Isso é muito bom. Não, eu acho que, assim, tem momento certo para priorizar tudo. Então, assim, como eu comecei muito nova, e sobre tudo que a gente já conversou aqui, realmente passei um tempo muito dedicada à profissão. E aí, nesse último ano, a gente deu uma desacelerada, foquei, assim, um pouco na minha vida pessoal. Sim, isso faz parte.
Até para o processo criativo, né? Isso. Então, assim, tô noiva, a gente tá vendo as coisas do casamento, a gente conseguiu fazer o nosso apartamento. E aí, estamos indo para a próxima fase. Eu acho que, assim, o segredo é equilibrar os pratinhos. Exatamente, é isso aí. Cada um tem os seus, né? Cada um tem ali uma balança diferente da outra. Não tem receita fixa, não tem. Às vezes pergunta, nossa, qual é a receita do seu casamento? Dura tanto? Da sua empresa acontecer isso? Gente, não tem uma receita ali, sabe? Bonitinha. Tem algumas coisas que precisam estar. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, né? Assim como as suas obras, cada coisa, cada obra é uma sensação diferente, uma entrega diferente, um sentir diferente, né? Você já fez a casa de alguém que também está passando por esse processo? Algum projeto de alguém que vai casar, acabou de casar? Não, de casar assim não, mas eu já fiz 3 projetos. Parece até brincadeira, gente. Eu fiz 3 projetos que a pessoa falou assim, faz um home office que dê para reverter para um quarto de bebê. Tá. As 3 engravidaram no meio do projeto. O home office ficou para lá. Não, tipo nem assim, chegou. nem executou. Foi direto pro quarto do bebê, papel de parede, cortina, berço. E aí a terceira cliente, quem me indicou a terceira cliente foi uma das que engravidou. Aí eu falei, olha, então, tu pediu um home office com quarto de bebê. Olha, já aconteceu isso com 2 clientes, tá? Assim, se tu engravidar, a culpa não é minha. Aí ela, não, relaxa, eu demorei 3 anos pra conseguir ter o meu primeiro filho. É muito tranquilo, fique em paz que vai ser super planejado. Tá bom. Corta pra gente fechando planejado. Ela falou assim, vai ter que mudar todo o interno do guarda-roupa que agora eu tô grávida. Tá vendo? Eu falei, então, culpa sua, olha, tá? gente, cuidado com ela, viu? Quando contratar ela e achando que vai ter ali um escritório, não vai, não. Capaz gente, de o bebezinho chegar. Ganham. Ganha, né? 3? Ganha. Poxa. Juro por Deus. Olha isso. Mas assim, gente, o quarto tá tão bonito. Aí a criança fala assim, vou ir, né? Já tá tudo pronto? Fala, não, que escritório nada, eu quero chegar lindo. logo pra fazer uma bagunça nessa maravilha aí. Aí foi... Ai, que legal, olha só. Tomem cuidado, hein, gente, quando contratar ela. Me conta, se as paredes falassem, qual seria o maior segredo que elas contariam sobre as famílias? Em todos esses 5 anos que você tem de carreira... É difícil. Que as paredes contam sobre a família, eu acho que tudo. Acho que o dia a dia, acho que a história. Eu acho que, assim, a casa é o cenário para as memórias, assim, para os detalhes do cotidiano que um dia viram memória e fazem falta. Acho que é isso. A casa conta muito da gente, né? Por isso que as pessoas... Quando a gente vê essa questão das pessoas se perderem em querer mais mostrado, querer mais estar, né? Perde um pouco disso, né? Perde um pouco da memória. Eu gosto dessa casa, não sei se você é a favor, dessas casas que a gente pega e que, de repente, tem um mobiliário que é de família, super bacana e que dá para colocar dentro do projeto. Você agrega? Você é dessa que agrega ou fala, pelo amor de Deus, tira isso daqui? Não, eu acho assim, tudo a gente dosa. A gente fez um projeto agora da cliente. Ela comprou apartamento na planta, mobiliou e ficou assim durante acho que 23 anos, 24 anos. E ela falou assim, preciso renovar a minha casa inteira. E eu falei, beleza, né? Vamos nessa. O que tu quer, o que tu não quer? E ela falou assim, pode derrubar tudo. Não quero nada, piso, não quero nada. Mas me deixa o meu relógio. Era um relógio tipo cuco, grande, de parede. Eu falei, tudo bem. Com mármore, destruiu uma parede. A gente colocou o apartamento abaixo. Mas ela pontuou aquela peça. A gente fez tudo novo. E algumas peças que a gente escolheu, alguma tonalidade de madeira, foi inspirado no relógio dela. E hoje o relógio tá lá.
na mesma parede que ele estava antes, no Olha, mesmo que legal. lugarzinho. Isso, eu gosto disso, eu gosto dessas histórias, a casa que conta história, né? Conta, porque muitas vezes a gente herdou de algum avô, dos antepassados da gente, conta um pouco da nossa história também, né? Das nossas fases da vida, não tem isso? Sim. Eu gosto demais disso, assim, de trazer essas peças para compor esse ambiente. Sim. E dar essa leitura de afetividade. Gosto muito. Adorei conversar com você. Obrigada. Foi um prazer. Venha sempre que você quiser. Agora já não é mais a primeira vez um podcast. Sim. Agora já vai para muitos aí. E olha que venham muitos prêmios. Muitas coisas boas para você. E que venha a sua família lindíssima, com filho, um casamento maravilhoso, um apartamento lindo. Viu? Sucesso, muito sucesso para você. Obrigada, Cláudia. Foi muito gostoso estar aqui. Adorei a conversa. Muito obrigada mesmo, de coração. Que delícia, né, gente? Olha só. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Kitchen Santos e Breton Santos, 2 lojas queridíssimas, lindíssimas, que abrem as portas pra gente aqui nesse podcast. E olha, trazer pessoas assim para contar histórias, para falar um pouquinho do seu começo profissional, falar um pouquinho do seu lado pessoal é muito bacana, porque inspira vocês aí, ou dá essa abertura para que vocês possam conhecer um pouco mais do profissional que está atrás da Lívia, tá bom? Muito obrigada, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Não esqueçam também de nos seguir no Mais Arquitetura Podcast, esse aqui, ó, lá no Instagram. Um beijo enorme, obrigada pela audiência e até mais.